Boa noite, Sara. Que bom, que bom. Nós temos bastante Bom, amigas entrando, Lu. então tá bom. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos esperar Bastante só uma. gente querida, bastante conhecido. Oi, que legal. Eu já tenho algumas perguntas aqui que já me enviaram. Ok. Vamos ver se dá tempo de responder todas, né? Sim, vamos devagarinho, né? Uhum. Boa noite, Neia. Tudo bem, amada? Ai, que legal. Então é nossa estreia, né, Lucimara? Então, que coisa legal. É um desafio, né? Um Sim. novo desafio. Estamos dando... Esse ano é ano de desafio mesmo, todo É mundo. 2020, hein? Quem diria? Quem diria? Mais alguns minutinhos a gente já começa. Tá. Então vamos lá, como boas professoras, né? O sinal bateu, bem pontual, a gente está na sala, né, Lucimar? Tô vendo, tô vendo. Então vamos lá, vamos iniciar. O pessoal está chegando. Primeiramente, agradecer a todos e a gente faz aquela saudação sistêmica. Gratidão por vocês deixarem a gente entrar na casa de vocês, né? Recebemos com muito carinho cada um de vocês que estão aqui, ok? A realidade para mim e para a Simara hoje é um desafio, né? Porque a gente está começando uma live que a gente nunca tinha feito, né? O nosso a gente essa exposição é em sala de aula mesmo, né? Lucimara e a Lucimara com uma caminhada linda de palestra. A gente pode estar próximo de vocês, a gente vai virtualmente, né? Eu quero agradecer a Lucimara por ter aceito o convite, e esse convite não podia ser para uma outra pessoa, tinha que ser para ela mesma, né? Para você. A Lucimara foi que me motivou e me inspirou a estar nesse movimento da constelação e da pedagogia sistêmica. Eu fiz formação em psicopedagogia e ela foi a minha professora, a minha orientadora, e aí que eu descobri a constelação familiar e a pedagogia sistêmica. E numa conversa assim informal, eu perguntei para ela como eu devo começar, por onde devo começar. E ela me orientou. E eu sou muito grata, gratidão, Simara. Então, Simara, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, né? O que te levou a estar na pedagogia sistêmica? Contar um pouquinho de você, para esse público conhecer quem não conhece, né? E você divulgar o teu lindo e grandioso trabalho na educação. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo convite. Para mim foi algo desafiador, porque tinha alguns receios contra essa mídia digital, né? Mas, como para todo mundo, é uma nova era, né? Um novo momento que está surgindo em todo o país, em todo o mundo, né?
E não podia deixar de ser a mídia, né? A digital entrando nessa era, né? E aí a gente tem que se acomodar, né? Temos que ganhar espaço nesse tempo, né? Bom, assim, a minha caminhada iniciou há mais ou menos uns 12, 13 anos, quando eu conheci as constelações familiares através de uma amiga minha, uma psicóloga, Maria Inês, muito querida, e ela falava muito das constelações, né? Como eu falo para várias pessoas, né? Que quem entra nas constelações se encanta, né? E Sim. ela, encantada, começava a me contar sobre as constelações. E eu adorava ouvir as histórias, ouvir os casos e os resultados depois, né? Mas não me sentia tocada por aquele movimento. Achava lindo, achava divino, encantador, mas não me sentia tocada. Até que um dia, por problemas pessoais, bateram a minha porta novamente, algo repetitivo. E aí, que é uma das questões das constelações, que falam de situações familiares repetitivas. Né? E aí eu me lembrei dessa fala, muito forte, né, na conversa dela, e aí eu digo, não, pera lá, situações repetitivas, tem alguém que pode me ajudar aí, que é olhar sobre essa situação num novo enfoque, que é as constelações. Aí procurei ela e pedi para ela me orientar. E aí ela me convidou para constelar um tema da minha vida naquele momento. E quando eu constelei aquele tema, eu fiquei encantada com aquilo que eu vi. Fiquei assustada um pouco, porque como que pode pessoas não me conhecerem e vivenciar situações tão semelhantes, tão autênticas? E aí eu perguntei para ela, fiz a pergunta que você fez, como eu entro para esse mundo, como eu conheço as constelações. Eu não quero só olhar, conhecer, eu quero trabalhar com as constelações, melhorar minha qualidade de trabalho, fazer das constelações também um instrumento de trabalho. Como eu faço isso? Se foi para mim tão importante e me ajudou tanto na minha vida a esclarecer, a compreender os fenômenos da minha família, como que eu posso usar isso também no meu trabalho para ajudar minhas famílias? As famílias que eu atendo, os alunos, eu já dava aula na universidade naquela época, e aí foi encantador. Né? Aí eu conheci o Peter Sbelter, o Instituto Peter Sbelter, que ele tem um trabalho maravilhoso nessa área. E comecei que é o meu mestre, né? Que você conheceu, né? Fiz esse caminho. E comecei a estudar com o Peter, e depois fui para a Alemanha continuar os estudos com o Bert Hellinger na Alemanha. E foi maravilhoso, né? Logo em seguida veio a pedagogia sistêmica. Né? Se eu sou educadora, como que eu posso colocar esse trabalho em campo? Atuando com meus alunos, vocês, né, com os meus estagiários, com meus alunos da universidade, e como que eu posso trabalhar com as crianças na escola? Como que eu posso levar para os professores esse novo olhar? E aí foi muito encantador, demais. Né? Que é o que você vivenciou, né, Dani? Sim, sim, foi uma. Ainda estou, né? Eu sou estudante de pedagogia sistêmica, né? Mas fiz a minha formação já em constelação familiar e a gente, como se falou, é um olhar diferente e é encantador. Você não consegue parar depois que você inicia, né? E é muito gostoso. Aí você entra em sala de aula, você vê uma sala de aula diferente, você percebe os alunos diferentes, né? E sempre reverenciando, que é o que a pedagogia sistêmica nos traz, né? Reverenciar pai e mãe, né? Mas vamos lá. Vamos lá com as perguntas, que aqui tem bastantinha, tá? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que o pessoal fica muito curioso de saber o que é a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica, muitos pensam, vou até começar a falar do que ela não é. A pedagogia sistêmica, ela não é um método, ela não é uma teoria a qual, nossa, vou mudar a prática da escola, vou mudar a política da escola, vou mudar o currículo da escola. Então, tem muitos diretores de escola, quando eu começo a apresentar esse trabalho, ai, não, nós já temos uma abordagem teórica na nossa escola, né? E não,
Não, ela não é nada disso. Ela é simplesmente uma postura, uma nova postura desse professor, desse educador, com as famílias, com as crianças e com o seu grupo de trabalho. Então, é algo que inclui um novo olhar, uma nova postura, uma dinâmica diferenciada dentro da escola. E ele é muito pontual. E ela tem, sim, algumas técnicas, exercícios que podem ser adotados, jogos que podem ser adotados para que você possa compreender e trabalhar diretamente com as crianças, com os pais, com os próprios colegas do teu trabalho. Então, fica bem atento, assim, de que ela não tem intuito nenhum de mexer com as teorias, com a abordagem que a escola já vem trabalhando. Isso aí é outra coisa. Perfeito, perfeito, gratidão. E essa proposta, Lucimara, a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai conversar, quando eu converso com alguém explicando sobre pedagogia sistêmica, né, eles comentam assim, e eu falo da constelação familiar, né? Conta um pouquinho para nós da onde surgiu a pedagogia sistêmica e por que ela tem essa ligação com a constelação. Olha, a Marianne Frank, a gente tem que entender um pouquinho como que começou essa pedagogia sistêmica, esse olhar. A Marianne Frank, ela é uma pedagoga, uma educadora, que viveu na Alemanha, e bem na época onde as constelações começaram a emergir, começaram a ser tomadas pela Alemanha, né? Através do Bert Hellinger, né? E ela, como pedagoga, como professora, tinha uma sala de aula, ela tomou as constelações e ela começou a trabalhar com seus alunos em sala de aula, constelando, trabalhando histórias de vida, ela deu um significado para aquele trabalho, com um olhar lindo, a qual mexeu com toda a dinâmica da escola, com todas as crianças e seus familiares. Até tem um livro, quem gosta de ler, gosta de estar se instrumentalizando, ele tem esse livro dela, eu não sei se ele sai aqui na hora, sai inverso, né? Sai invertido. Sim, Que é Você é um de Nós, que é o livro que sim. ela fala todas as experiências, todo o trabalho que ela desenvolveu nas escolas com essa prática, né? Dali foi lançado a pedagogia sistêmica, que tomou um vulto grande em vários países do mundo, através da Marianne Frank. Ela vive ainda, inclusive ela tem vários cursos no Brasil de formação também, que ela está trabalhando ainda, formando pessoas nessa área, tá? Que é pedagogia sistêmica. Hoje, o que nós temos hoje é a educação sistêmica, que é pegar o quê? Não precisa você ser constelador, não precisa ter a formação de constelação, e ninguém vai constelar as suas crianças em sala de aula. Nós vamos trabalhar com exercícios, com postura, com dinâmicas, com um novo olhar. E é isso que é legal. Quando eu tenho essa formação sistêmica, e acontece, por exemplo, uma criança na sala briga, está sofrendo bullying, tu já conhece, já tem um olhar diferenciado para aquilo, tu já sabe o que significa bullying, porque dentro do campo sistêmico, que é a ausência do pai, né? É a ausência do papai. Essa criança não está impedida muitas vezes de tomar o papai dela, o pai homem, a figura masculina, e essa criança fica muito vulnerável a sofrer bullying e a fazer bullying. Então, se eu sou sistêmica e eu já conheço essas construções, já conheço esse olhar, já tenho essa leitura mais ampla do que é a educação sistêmica na escola, o que a pedagogia sistêmica vem trazendo, de cada fenômeno, fica mais fácil de abordar, de trabalhar com essa criança, trabalhar com essa família. Então, fica atento, né? Não precisa ser constelador. O ano passado fizemos a formação, eu, a Ana Alice, que está aqui assistindo na nossa sala, né? A Ana, nós fizemos, o Lucas também está assistindo, né, conosco, fizemos um curso de formação com algumas pessoas interessadas, professores de escola, diretores, e não eram consteladores, nem conheciam as constelações, mas conheceram as 3 leis básicas
das constelações que nós trabalhamos na escola, né? Que é importante conhecer as 3 leis, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Então, se eu conheço essas 3 leis, tenho claro e a minha postura, adotar uma postura, né, um olhar, eu consigo lidar tranquilamente com esses fenômenos. Eu tenho também a Elisete, que está assistindo aqui, querida. Ela é uma profissional, uma terapeuta, não é formada em constelação, mas adota na sua prática, direto com seus clientes, com seus familiares, as teorias sistêmicas. O próprio Lucas, né, Lucas? Trabalha também com a sua escola, com seus profissionais, a postura sistêmica. E nós temos muitos profissionais, muitas pessoas que são sistêmicas, têm uma postura sistêmica e nunca ouviram falar de Bert Hellinger, muito menos de Marianne Frank, e são sistêmicos. Né? É uma questão de postura mesmo. Né? Se eu acredito, se eu confio nessa família, eu confio nesses pais, dou um lugar para esses pais no meu coração, sem julgamento, eu começo a ter uma postura diferenciada. Ok? A pergunta que me fizeram também é: a pedagogia sistêmica é uma que você acabou, né, de falar. A pedagogia sistêmica, ela não serve só para ser utilizada na educação. Não. Hoje ela está no direito sistêmico, nas empresas, na saúde. Quantos médicos estão trabalhando? Olha, eu vou dar uma dica para a gente não se esquecer disso, tá? Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivenciando, afloraram o emocional. E eu atendo, né? Eu sou consteladora, eu tenho um consultório, né? Então, muitas pessoas me procuraram doentes, adoentados. Então, com o quê? E sem saber o que fazer, né? Desesperado, é depressão, é tristeza, é medo, é doenças de pele, falta de ar. Né? As pessoas estão vivenciando essa pandemia sem ter a doença, com sintomas, sem ter, né? E aí, o que fazer? E aí eu entrei com um olhar, né, de que as doenças, e aí vem a saúde, né? Como que a gente olha frente à educação, como a gente olha as constelações do ponto de vista da saúde. Em tempos de pandemia, de guerras, de situações conflituosas, o emocional, ele vai para a memória do sofrimento dos nossos antepassados. Então, se nossos antepassados passaram por coisas semelhantes, é possível, é muito possível, que nesse momento que a gente entra em contato, porque nós temos o DNA dos nossos antepassados em nós, atuando em nós, então é possível que aflore, através desse movimento, esses sintomas. Esse medo, essa ansiedade, sofrimento, angústia. E aí vem uma coisa bem importante, tá? Muito bem. Aí, claro, você tem que distinguir o que é realmente sistêmico e o que é realmente uma saúde, né? Para ir ao médico, procurar socorro, né? Tem que ter essa distinção. Mas os que me procuraram, colocaram, não, esse problema de pele eu tinha, estava tudo controlado e agora, nossa, veio de um jeito que eu não estou conseguindo lidar. E a questão do desespero, não dormir à noite, sufoco, né? Coisa e tal. E aí acontece o quê? O que eu faço para melhorar isso? Como eu saio disso? Como que eu encontro paz nisso? Se eu sou sistêmica, automaticamente eu vou buscar, pera lá, vou olhar para a história dos meus antepassados. Né? E se eu for olhar para a história dos meus antepassados, com certeza muito sofrimento. Porque a escravidão não foi fácil, não foi fácil a vida dos portugueses, dos espanhóis, todos que habitam em mim, né? Judeus, né? Então, não foi fácil. E provavelmente passaram por situações muito penosas, dolorosas, e que está aflorando, talvez, nesse momento agora, né? Com sintomas, com sensações bem emocionais, bem penosas, danosas, né? Então, o que eu faço? Só para fechar esse gancho aí, né? Se eu tenho algo que está me incomodando hoje em termos de saúde, né? É buscar todos os conhecimentos que você tem, para que você possa usá-los a teu favor. Então, se você é religiosa,
se apoie na sua religião, se apoie na sua fé. Se nós somos sistêmicas, né, Dani? Porque Sim. quantas coisas boas sistêmica traz? Vamos estudar, vamos lançar mão dos nossos materiais, vamos ler um pouquinho sobre isso. Teta Healer, eu sou Teta Healer também. Lançar mão dessa terapia. Barra de Sim. Axis, lançar mão. Tudo que você tem que possa te agregar conhecimentos para que você possa aliviar o teu sofrimento, a tua angústia, lance mão. Você tem muitas coisas. É o momento de você usar a teu favor. Ok? E claro, e buscar ajuda. Se você não está conseguindo lidar com isso, busque ajuda. Tem vários canais de pessoas que estão aí abertas para ajudar as pessoas. Ok? Então, Sim. voltando, eu gosto de jogar subir pipa, depois eu vou puxando, né? Vamos voltar. Então, a pedagogia, as constelações familiares, o olhar de Beth Hellinger, ele está na educação, na saúde, nas escolas, nas empresas. Sim. Então, ele é amplo, ele está invadindo, ele está fazendo as pessoas olharem para isso. Ok? Vamos lá, tem Perfeito. mais algumas perguntas? Tem. E agora, na realidade, a pergunta que não quis calar mesmo, de todas elas é: de que forma a pedagogia sistêmica pode ajudar na relação entre família, aluno e escola? Ok, muito bem, vamos lá então. Para que você possa ter pelo menos uma linha de pensamento, a primeira coisa é conhecer as 3 leis. Quais são as 3 leis básicas? Primeira lei, pertencimento. Ninguém pode ser excluído, seja na escola, na família, nas relações de amizade, nos grupos sociais. Ninguém pode ser excluído. Quando alguém é excluído por algum motivo, sempre tem motivo, né? De exclusão sempre tem. Né? Os que ficarem, ou os que virão, pagam um preço muito alto. Mas como assim? De que jeito dentro da escola? Quando o professor numa escola exclui um aluno por ter uma deficiência, por exemplo, né? por não aprender, ter dificuldades, né? Aí vem os rótulos, TDAH, é hiperativo, é isso, é aquilo, né? Ou Quando ele faz mesmo Oi? Quando ele e faz também entre elas, né? Que elas acabam também fazendo o famoso bullying, excluindo a sim, outra. sim, sim, exclusão, né? Leva a um bullying, né? Que o bullying é uma exclusão, né? Então, quando essa criança passa por esse processo de, de exclusão, quem virá, muitas vezes, vai se conectar com o sofrimento, se conectar com a dor daquele que foi excluído, e vai, muitas vezes, ser até pior, ser mais difícil a relação do que com aquele que saiu. E os colegas, muitas vezes as crianças, entram em contato com esse amigo, mas tudo a nível inconsciente. E acabam muitas vezes até trazendo os distúrbios de sala, aquelas salas que eu não consigo lidar, meus alunos são extremamente agitados, né? E às vezes acontece isso, a sala de aula perde o controle. E muitas vezes tu vai analisar, vai conversar com os professores, ver o que está acontecendo. Existe um movimento de inclusão muito forte por aquele professor em relação a algumas crianças, né? Então eu falo muito da minha prática também em relação à educação sistêmica nas escolas. Então a gente vivencia muito isso, né? Quando se exclui os pais, olha, quando tu vai para uma reunião e tá todo mundo falando mal daqueles pais. Ai, fulano é malandro, não cuida direito dos filhos. Você está mudando de lugar quando você fala mal dos pais. Que é a segunda lei, a ordem. Cada um tem seu lugar. Eu sou professora, estou aqui para ensinar meus alunos. Esse aluno tem um pai, tem uma mãe. E se eu consigo olhar para o destino dessa criança respeitosamente, eu não saio do meu lugar. Porque olha como a gente costuma sair do lugar sem perceber. Quando a gente critica o pai ou a mãe, né? Essa mãe é relaxada, não cuida dessa criança. Nossa, essa mãe. E fala e julga essa mãe. Inconscientemente, você está saindo do seu lugar, indo para o lugar dela. E há um movimento inconsciente que diz o quê? Eu cuido dessa criança melhor do que você, mamãe.
E quando você, inconsciente, faz esse jogo, esse movimento, você sai do seu lugar. E quando a gente sai do lugar da gente e vai para o lugar dos pais, não tem como educar essa criança. Pensa se você gostaria de trocar de pais. Né? Se você gostaria de trocar de mamãe, trocar de papai. Né? Aí vem aquela história, né? Você é a mãe certa para mim. Você é o papai certo para mim. E quando você diz, não, eu não gostaria eu gostaria de ter outro pai, ter outra mãe. Então, sente que peso que existe quando você pensa isso. Meu pai e minha mãe são os pais certos para mim. Perceba como isso atua em você. Independente do que eles foram, sem julgamento. E quando eu faço o contrário, querido papai, mamãe, eu não gostaria que vocês fossem meus pais. Eu gostaria de ter pai e mãe diferente. Outros pais. Perceba como isso atua em você. Então, isso é importante o professor estar conectado com isso. Que essa criança tem o pai certo e a mãe certa para eles. E quando eu percebo isso, eu estou no meu lugar. E quando eu estou no meu lugar como educadora, como professora, essa criança se conecta comigo pelo amor. E que o Bert Hellinger fala, né? É as leis do amor. É isso. Se conecta pelo amor. E aí, com essa criança, eu consigo ensiná-la. Porque eu estou a serviço dos pais das crianças. Uma vez eu fui numa escola que estava... A queixa da escola, que o diretor me contratou, era porque os professores se brigavam muito, existia muita fofoca, muitos professores assim, pegando licença de saúde, adoecendo, e o recreio era um recreio de guerra das crianças, se brigavam, se mutilavam, então tinha um pronto-socorro, uma salinha para cuidar das crianças, as feridas, as machucados das crianças, depois do recreio, porque se machucavam no recreio. Então, ele não sabia mais o que fazer. E quando ele conheceu a sistêmica, ele disse, não, pera lá, vamos conversar com a Lucimara para ver o que a gente pode fazer sobre isso. E aí, a questão era essa. Os professores tinham muita dificuldade de lidar com os pais. Tinham muitos questionamentos. Então, quando eu cheguei na reunião, eu perguntei, o que vocês pensam do pai das crianças? Ah, porque a comunidade é muito pobre, porque eu sou do malandro, tem muito drogado, tem muitos pais alcoólatras e não sei o quê, as crianças estão à deriva. Aí uma professora levantou a mão e disse assim, inclusive, eu peguei umas crianças no final de semana e levo para minha casa, para cuidá-las. Uau! Você está querendo ser melhor do que a mãe dessas crianças? Essas crianças estão em risco de vida? Uma coisa é fazer por amor, outra coisa é fazer porque eu quero cuidar dessas crianças, porque estão numa comunidade muito pobre, com pai, com mãe, e eu quero cuidá-las porque eu sou melhor do que esse papai, melhor do que essa mamãe. Aí eu conversei com os professores sobre isso, cuidado, porque senão você vai ficar muito pesado para você. Você vai adoecer. Quando eu sou só professora, fica mais leve. Quando eu quero ir para o lugar dos pais, fica muito pesado. E quando eu falei isso, você vai adoecer, essa professora começou a chorar. E todo mundo, e eu não entendi o que tinha acontecido aí. Aí eles falaram, daí ela falou, né? Eu tive um AVC com 23 anos. Eu tive um AVC e realmente estava muito pesado para mim. E eu cheguei até a pensar em desistir do magistério, né? Porque eu morro de pena das crianças. Eu digo, você está no movimento de arrogância. Isso se chama arrogância. Eu sou melhor do que os pais dessa criança, dessa comunidade carente que eu trabalho. Eu vou dar aquilo que os pais não conseguem dar. Não tem futuro. Se você não tem futuro, essas crianças não vão aprender com você. Você vai viver de briga com esses pais. E você vai adoecer. Olha, você adoeceu. Então, vá para o seu lugar. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Inclusive, ela fez depois pedagogia. E ela entrou no curso de educação sistêmica para poder compreender se ela quer ser educadora.
porque senão fica muito pesado para todos. Ok? Sim. Respondi? Ah, e a outra lei, peraí. Então, a lei pertencimento, cada um tem que respeitar, cada um tem. Ninguém pode ser excluído da escola. A ordem, né? E a outra que é o equilíbrio. O equilíbrio a escola tem que respeitar os pais, né? Porque eu estou a serviço dos pais. Então verifiquem vocês que são pais, que têm criança, têm filhos. Quem escolhe a escola para os filhos quando são pequenos? Quando são grandes, claro, eu escolho a minha faculdade, né? Hoje eu escolho os cursos que eu quero, sou adulta. Mas quando criança, quem escolhe a escola? Pode até levar o filho junto, né? Para identificar, coisa e tal, mas é você que faz. Ah, então, aí então, você escolhe a escola para o seu filho, a melhor escola, uma escola que tenha a ver com a sua concepção de educação. E aí, a escola está a serviço de quem? Eu perguntei num curso para os professores essa pergunta: a escola está a serviço de quem? E vários professores responderam: das crianças. Não, grande engano. A escola está a serviço dos pais. Eu trabalho para os pais. Quando eu me conecto com amor, com respeito com esses pais, essas crianças aprendem. Porque os pais me dão autorização para que eu ensine essas crianças. Então, lembra da Alicia Fernandes? A Alicia Sim. Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina, ela já falava isso para nós que somos formados em psicopedagogia, é a nossa mestre, né, que trouxe a psicopedagogia para o Brasil. Ela já falava. As crianças aprendem quando os pais autorizam esse professor a ensiná-las. E como que os pais autorizam? Eu dando para eles o lugar deles e estando no meu lugar. Com certeza esses pais vão sentir esse campo, porque é um campo, né? As constelações, a educação sistêmica é um campo energético, é um campo vibratório, é um campo de ações e interações. Então, o campo já sente, já percebe o que está acontecendo ali, e às vezes não precisa nem falar. Basta tu ter essa postura, essa atitude, a coisa já vai chegar aos pais, vai chegar a você, vai chegar às crianças. Não precisa estar falando pelos os quatro ventos. Eu tenho profissionais que falam muito bem de pedagogia sistêmica de constelações, mas não tem postura. Não chega as coisas, não chega, não consegue chegar. Porque ela é simplesmente postura. As próprias constelações é postura. Se tu tem uma postura sistêmica, se tu compreende o mundo desse ponto de vista das relações, fica mais fácil. As coisas chegam para você, as coisas vêm. Você é tomado por esse campo. E aí a coisa flui. Ok? Tá claro, o tempo é curto para a gente falar sobre essas 3 leis. Para mim tá claro, eu não sei a turma que está aqui acompanhando a gente. Se qualquer coisa, põe uma perguntinha aí, se tá alguma coisa que não ficou legal para vocês, que não conseguiu assimilar, que a gente complementa aqui, né? E lembrando, né, Lucimara, que essas 13 leis, elas são fundamentais, não só na educação, mas na relação que nós temos de pai, mãe e filho dentro de casa. Quer dizer, essas 13 leis servem para todos os grupos, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Quando uma criança, o professor sistêmico, ele pensa o quê? Quando uma criança chega na escola, né, você tem 20 crianças na sala de aula, que eu estou falando de uma escola mais ou menos, tá? Porque na verdade é 30, né, 35 crianças, tá bom? Mas vamos lá. Você tem o número de crianças X na sua sala de aula. Você tem 20 crianças. Você pensa que está dando aula para 20 crianças. Não, você está dando aula para 60 pessoas. Porque cada criança vai trazer seu papai e sua mamãe. E aí você vai ter muitas pessoas. Porque essa criança traz para a sala de aula a sua mochila. Até tem um livro muito legal da Olinda Guedes, que ela fala, a criança traz para sua escola a sua mochila. E o que ela traz na sua mochila? Toda a sua história. Ela traz o papai, ela traz a mamãe, ela traz o vovô, ela traz a vovó. Ela traz a dor do sistema.
Sim. E já que o tema é pedagogia sistêmica em tempos de pandemia, vamos entrar um pouquinho nisso. Se a criança traz para a escola a sua mochila, né, com tudo que conduz essa criança, é tristeza, é alegria, é sofrimento, é perdas, é várias coisas, né? Hoje, o que essa criança está levando para aquele espaço, daquele momento que as escolas hoje estão, várias escolas fazendo trabalho em casa, né? Dando aula, mandando tarefa para casa. Essa criança também está ali com a sua mochila, porque ela está ali dentro do ponto de vista, uma expectativa, né? Que é aprender. E você ensinar, tá? Cuidado, você coloca só nesse lugar. Bom, ela tá. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, a qual muitas pessoas estão assustadas. Eu estou. Né? Então, nós estamos assustados. Nós estamos passando por um processo mundial de extinção da espécie. Uau, será que vai acontecer? Não vai acontecer? Não sabemos. Para onde vai, nós não sabemos. E aí o que acontece? Quando nós estamos ali trabalhando essa criança, ficar atento ao que nós estamos querendo, cobrando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pedindo para esse pai, para essa mãe, para contribuir, para ajudar, para auxiliar essa criança nesse processo de aprendizagem. Cada criança está vivendo, nesse momento, uma história diferente na sua família. Tem pais que estão desempregados. Eu tive uma família que falou, Lucimara, nós queremos cessar as sessões contigo, porque meu marido entrou em férias. A empresa dele deu férias para todos os funcionários. E nós estamos achando que ele vai ser despedido. Então já queremos já cancelar os atendimentos, porque não sabemos que vai ser pós-pandemia. Se é que vai ter tão cedo pós-pandemia, né? Mas eu estou assustada, a mãe falando, né? Não sabemos o que vai ser daqui para frente. Então, várias pessoas estão vivenciando sofrimento e dores dentro do seu campo. E aí, o que nós estamos fazendo? O que as escolas estão fazendo? O que nós, educadores, podemos fazer para contribuir e não para trazer mais dificuldades? Porque como nós estamos lidando com algo novo, que é as mídias digitais, para mim é uma novidade. Os professores também estão vivendo essa novidade. Com algo junto, que é o medo da doença, que é o medo do futuro, que é a ansiedade, que é o pânico, porque ele também tem pessoas dentro de casa para cuidar. Né? Então, como que nós podemos, como educadores, não sair do nosso lugar e como as crianças e os pais? Como que podemos lidar com isso? Tá? E aí a pedagogia sistêmica traz algo bem pontual, que eu gosto muito, que é compreender primeiro em que momento que cada família está. Porque cada família está vivenciando uma história. Eu tenho um cliente que me ligou, que eu sempre estou em contato com minhas famílias, né? Para não deixá-las soltas, abandonadas, né? Por esse movimento. E aí ela ligou, Lucimara, nós estamos muito preocupados que a minha mãe está com suspeita dessa Covid. E eu não estou conseguindo nem trabalhar, eu estou assustada com isso. Estou com medo de ser real. E aí, calma, não aconteceu ainda, calma, você ainda está em exame, está em investigação, calma. Peraí, vamos por partes. Então, aí, claro, ela vai ter tempo de sentar com a criança e ficar ali ensinando a criança. Porque a criança é pequena, né? Precisa de orientação. Então, cada família tem uma história de vida. E tem que ser olhado. Então, se eu sou qualquer um, não precisa ser sistêmico, tá? Eu tenho certeza que muitas escolas estão fazendo isso e com sucesso brilhante. Legal. Mas ficar atento a isso. E ser muito pontual, muito verdadeiro no que vem à tona, acolher a dor dessa família. Acolher esse pânico, acolher esse medo, né? E isso que essa família está vivenciando. Cuidar para não simplificar as coisas. Porque a tendência muitas vezes, num grupo muito grande de crianças que está dando tudo certo, simplificar a dor daquele que é um, que é dois. Né? Então, tentar se colocar no lugar do outro. E aí já vem autores falando sobre isso, a importância de colocar no lugar do outro. Né? E outra é um momento muito importante de ver o
quanto que a educação sistêmica está presente e vai ficar para quem tomar a educação sistêmica na escola. Nunca a escola precisou tanto dos pais como agora. Então é o momento das escolas abrir as portas. Aquelas escolas que têm horários, reuniões específicas, que o pai tem que agendar para ver se consegue. Não, isso é para manter a ordem da escola. Ok. Mas qual o momento que os pais foram chamados para discutir, para vamos sentar, vamos conversar, vamos ver é possível isso? Agora é o momento. Então, uma professora me colocou, Lucimar, eu acho que as escolas agora estão caminhando para o fim. Mas de onde tirou isso? Sempre as relações sociais vão se fazer presente. As crianças precisam das relações sociais. Nós precisamos das relações sociais. São elas que nos constituem. São relações que eu estabeleço com a humanidade. E sempre vai ser de primeira mão. Então, não te preocupa, as escolas não vão acabar. As escolas vão entrar numa nova proposta. E nessa proposta é importante incluir as famílias. E se eu sou alguém que olha para as famílias, tenho esse olhar mais apurado, a família faz parte, eu acolho essas famílias, eu permito aprender com essas famílias, eu me permito a ser junto com esses pais, eu me permito a fazer diferente com esses pais, as coisas vão dar certo. Vão caminhar tranquilamente, com sucesso. As crianças vão aprender, você vai ficar no seu lugar, né? E vai conseguir dar boas aulas, boas dicas, vai ser tranquilo essa caminhada. Ok? Espero não me estender muito. Agora o momento mesmo é o momento do acolher, né, Lucimar? É acolher, tudo que vem é escutar, acolher e tentar ajudar a resolver da melhor forma, né? Pensando realmente nessa criança que está em casa, que quer ver os amigos, né, que sai da rotina. A ideia realmente é acolher e acolher os professores também, né? Então é um momento de muito amor, né? Essa relação de muito amor, né, entre eles. Né? Aqui tem uma perguntinha que é qual você citou o nome de Olinda Guedes, né? Se você sabe o nome do livro que você citou. Você pode entrar botar lá no Google Olinda Guedes e eu não me lembro muito bem o nome. Eu acho que se a Ana Alice está vendo, escutando aqui, que ela pode me colocar o nome. Mas é o que essa criança traz na mochila, algo assim, tá? Não sei se decora o nome. O que a criança traz na mochila, coisas desse tipo, tá? Mas a Olinda Guedes, ela é uma pedagoga sistêmica maravilhosa, já fiz curso com ela também. Nossa, tem uma experiência, uma visão muito ampla da pedagogia sistêmica. Aprendi muitas coisas com ela. Né? Também é uma das minhas mestres. E ela tem vários livros escritos, e um deles é o meu primeiro livro, eu ganhei inclusive de presente, de uma aluna me deu de presente, me presenteou, e aí que eu conheci a Olinda Guedes. Mas ela tem outro livro, Além do Aparente. Sim, muito bem, muito bom. Tá? E você pode entrar em contato, porque ela... o que traz quem levamos para a escola. Obrigado, Ana! Obrigada! Tá aí na página, tá, querida? Beijo, Ana! Te amo! A Ana é minha colega de trabalho, nós trabalhamos juntas e estamos sempre dando cursos juntas e pensando. Porque é legal a gente pensar com outras pessoas que nos agreguem, né? Então, a gente tem um grupo ali no Instituto ali que a gente está amarrando algumas coisinhas, né, Ana? Vamos lá. E nós vimos ministrar um curso esse ano novamente, né? O Lucas também é nosso parceiro. E nós não... Agora com essa pandemia, a gente vai organizar ele para um outro momento. Talvez online, né, Ana? Talvez online, né, Dani? Agora a Dani está me ajudando a entrar nesse mundo. E o Lucas, que também é mestre, né, nesse trabalho. E tem a Dani, que me ajuda, que está me ajudando também. Então, tem uma galera aí que pode me ajudar aí a entrar nesse mundo virtual. Fazer diferente, né? Lu, nós estamos já com o tempo bem passadinho já, Meu né? Deus. Mas assim, olha, de coração,
Relembrei muito, muito, muito as suas aulas e eu como aluna ali sentadinha, como é gostoso, né? Lembrar das aulas, lembrar de você falando e de você assim, se a gente ficar aqui, você tem muitos exemplos, você tem muita vivência, né? Não é só o teu conhecimento, mas é a sua prática, né? Eu agradeço de coração. Espero que mais para frente você também me dê essa honra de nós estarmos aqui conversando um pouco mais, né? E Ok. muito bom, Ok. muito bom. Eu agradeço também de coração. Eu vou mandar um beijo para a Daiane, tá? Daiane, minha amada, um beijo para você. Tá mandando um oi aqui, bem, bem querido. Tem várias pessoas queridas que estão aqui no grupo, né? Os amigos novos. Agradeço Que bom, eles tá? aqui. Então eu agradeço muito, muito todos vocês, assim, o apoio. Dani, foi muito legal esse convite. Realmente não é tão difícil assim, né? A gente dá Não, aula não, e não. só fica naquilo, né? E curso, Nós e palestra, vivemos, eventos, vamos né? dizer assim. E eu nunca quis muito estrear nessa coisa. Mas não é tão difícil assim, né? Tá leve. Te confesso que tá leve. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, meus queridos, todos. Ao meu papai, à minha mamãe, por ter me colocado no mundo, ter dado essa oportunidade. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre isso que é encantador. E ajudar as Não, crianças que nós vamos precisar disso. Vamos precisar, tá? Porque tem muita coisa ainda para acontecer e nós vamos, enquanto escola, fazer o nosso papel bem legal para poder ajudar essas crianças. E essas famílias, né? Ok, Dani? sim. Obrigada, querida. Um grande Beijo. beijo no seu coração, um beijão, pessoal que acompanhou a gente. Gratidão mesmo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.